Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal aleatório Let's Go. Hoje estaremos usando a apologia bíblica para falar sobre os testemunhos de Jeová, o que eles pensam sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu sou Giovanni Souza e o meu objetivo aqui é esclarecer verdades das religiões. A apologia cristã não é para julgar ou difamar alguém, mas esclarecer os fatos. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe. Vem comigo, let's go! Começou com Charles Russell, 1852, um dissidente dos adventistas que reuniu em torno de si um grupo de estudantes da Bíblia. Por isso foram chamados inicialmente de Russellitas. Bom, depois veio Joseph Rutherford, juiz que se tornou o segundo presidente da organização, dando-lhe grande impulso. Essa religião originou-se na Pensilvânia, Estados Unidos, 1879. Hoje, sua sede se localiza em Brooklyn, Nova York. Dizem crer unicamente na Bíblia como a palavra de Deus, mas a interpretação da Bíblia é restrita ao chamado corpo governante, que da sede da organização produz as revistas Sentinelas e Despertai, além de outros livros aceitos pelos adeptos sem nenhum questionamento. Por meio de malabarismo exegético, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias tratados, como é chamado, distorce ou nega as principais doutrinas bíblicas. Por exemplo, negam a divindade de Cristo, colocando-o apenas como um homem perfeito, como nós. Ensinam que Jesus é o arcanjo Miguel. É que Jesus não morreu em uma cruz, dizem eles, mas em uma estaca de tortura. Proíbem a transfusão de sangue, nem que seja para salvar uma vida. Bom, pregam que existe salvação fora da organização, não votam, nem prestam serviço militar. Outra coisa, pregam que somente os 144 mil escolhidos vão para o céu com Cristo. Os demais viverão eternamente em uma terra paradisíaca. Também que Jesus já voltou em 1914. Por isso, agora estão aguardando o Armagedon. E já marcaram diversas vezes datas para esse evento. Por que você acha que sabemos dessas organizações? E muitas vezes, ou a maioria das vezes, secretas. É porque muitos adeptos se converteram ao cristianismo. Descobriu o engano, os olhos se abriram e têm conhecimento dessas organizações, a ponto de escreverem livros apologéticos, não para difamar as pessoas, mas para alertá-las. É o objetivo. Grave isso.
toda organização que é secreta esconde alguma coisa dos seus adeptos. O que os testemunhas de Jeová falam sobre Deus negam a Trindade de Deus. Dizem que Deus é um ser único e solitário desde a eternidade e nunca existiu alguém para revelá-lo. Eu vou trazer a apologia cristã. Existem vários textos bíblicos que comprovam que Deus não é um ser solitário, mas eu vou ler apenas duas passagens. Observe com atenção. Capítulo 1 de Gênesis diz que Deus criou o céu e a terra. Parece que Deus está sozinho na criação. Mas observe o versículo 2, parte C. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus. Ou seja, no mesmo momento da criação, o Pai estava lá, Deus estava lá, o Espírito estava lá. No princípio, presta atenção, com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso em João 1. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. De quem está falando? Vou refrescar um pouco a sua memória. No versículo 5, para você entender. Quem estava no princípio da criação? No versículo 5 de João 1, e a luz resplandece nas trevas, homens, e as trevas, homens, não a compreenderam. Está claro que Jesus estava na criação. Mas observe o que está escrito em Colossenses 1,16. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Bom, muito bem. A Bíblia não tem a palavra trindade, nem por isso deixa de revelar na história. Observe, Mateus 3, 16, 17. Vejamos a Trindade em evidência. E sendo Jesus filho, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus, o Espírito, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus, Deus, dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Trindade. O que os testemunhas de Jeová pensam a respeito do Espírito Santo? Dizem que o Espírito Santo é uma força ativa ou influência que Deus usa para executar a sua vontade. Dizem que não é uma pessoa, não pode ser Deus. Infelizmente, os testemunhos de Jeová destacam que as palavras originais trazidas como Espírito significa algo impessoal. No hebraico, ruach significa, obviamente, vento, fôlego, força, energia. No grego, pneuma significa vento, respiração, sopro, força, invisível. E eles concluem que se a palavra indica algo impessoal, então o Espírito Santo também seria impessoal. Bom, antes de mostrar biblicamente que o Espírito de Deus é uma pessoa, quero deixar claro, se o Espírito Santo é considerado uma força ativa,
Porque Ruach é espírito. Então podemos afirmar seres angelicais também são, porque são espíritos. E muitos deles nem conhecemos. Mas vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, na qual posso afirmar que os textos que vou ler estão na Bíblia, dos Testemunhos de Jeová também. Mas o nome Espírito está em minúsculo na Bíblia deles. Primeira coisa, o Espírito Santo fala. Olha Atos 13:2. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo. Olha no livro de Atos capítulo 8, 29. Está dizendo: disse o Espírito ao Filipe: aproxima-se desse carro. E também Atos 10, 19 e 20 diz: disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te procuram. Voz, entendimento. Uma força impessoal não fala, ordena e nem envia. Segunda coisa, o Espírito Santo ensina. João 14, 26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ensinar é uma ação pessoal. Terceira coisa, o Espírito Santo intercede. Olha o que está escrito em Romanos 8, 26. O próprio Espírito intercede por nós. Interceder é um ato consciente de vontade e intenção. Mas quarta coisa, quero relatar, o Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo-as cada um como quer. Como quer? Vontade. Vontade própria, atributo pessoal. Mas vamos continuar. Quinta coisa, o Espírito Santo pode ser se entristecer, ele pode se entristecer, resistir, ele entristece. O Espírito Santo é entristecido, resistido. Efésios 4:30 diz que não entristeçai o Espírito Santo de Deus com palavra torta. Só pessoas podem entristecer ou podem ser entristecidas. Só pessoas podem ser entristecidas. Em Atos capítulo 5:3 diz: por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você só pode mentir para alguém que tem personalidade. Livro de Hebreus 10, 29 também insultou o Espírito Santo da graça. Não se insulta uma força. Sexta coisa, o Espírito Santo pesquisa, conhece coisas profundas. 1 Coríntios 10, 11, o Espírito busca o conhecimento. O Espírito Santo, ele é Deus. Não podemos mentir para o Espírito Santo porque ele é uma pessoa. Glória a Deus por isso. Preste atenção. O texto trata de afirmações como equivalente. E eu quero, na oitava coisa, no oitavo ponto, o Espírito Santo, presta atenção, é um Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, o Espírito de Deus habita em vós. Atos 5,9, por a prova o Espírito do Senhor. Senhor, no livro de Atos, refere-se a Deus. Nona coisa, o Espírito Santo é eternamente e divino. Hebreus 9,14 diz: o Espírito é eternamente divino.
Hebreus capítulo 9, verso 14. O Espírito é eterno. Eterno é atributo exclusivo de Deus. E, por último, 10º ponto. O Espírito Santo participa da natureza divina e dos atributos de Deus. A onisciência, 1 Coríntios 2,10. O Espírito sonda até as profundezas de Deus. Onipresença, Salmo 139, 7. Para onde me irei? Para onde fugirei do teu Espírito? Nosso objetivo em usar a apologia cristã não é debater ou julgar a sua crença, mas fazer você pesquisar a Bíblia. Observe que o que estão te ensinando se tem coerência. Observe que quando Paulo pregou em Bereia, a Bíblia diz que o povo daquela cidade era o mais nobre do que os que estavam em Tessalônica, porque receberam a palavra de bom grado, mas todo dia examinava as Escrituras para saber se o que Paulo pregava estava correto. Está lá em Atos capítulo 17, 10, 11. Cuidado. Jesus disse em Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Obrigado, quero agradecer você, obrigado por ter estado conosco até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, porque mais vídeos estarão chegando até você. Muito obrigado pela sua participação, que Deus possa abençoar a sua vida. Em breve estaremos mais uma vez usando a apologia cristã, te dando aqui uma base simples das aulas bíblicas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Let's go. Até a próxima.